Vamos definir gastronomia como aquilo que todo mundo come, como a nossa comida de pessoas normais e não como a gastronomia de restaurantes. Ela vem mudando o mundo desde que o mundo é mundo. Mudou o mundo quando não tinham o que comer, mudou o mundo com guerras que modificaram a forma como as sociedades se alimentaram. Ela tem um poder gigantesco, como eu já falei antes. Tem um poder gigantesco. Não sei se uma coisa só muda o mundo, mas existe um potencial gigante na gastronomia, na comida, na cultura gastronômica de uma sociedade e no respeito e no valor que se dá à agricultura e à produção do alimento, que tem um potencial gigantesco, sim, de mudar sociedades e de mudar pessoas, para bem e para mal. Muita gente não sabe que tem escolhas e apenas compra aquilo que ou que tem por perto ou que vendem para ela. E isso é um ato político não escolhido, é um ato político introduzido. Só que o ato político não está vindo dela, está vindo de um outro lugar. Quando a gente tem escolha, aí sim, o ato político é nosso. Eu posso escolher comprar de determinado lugar e eu posso escolher quem beneficia com o meu poder de compra, de que forma eu vou trabalhar e quais vão ser os meus princípios na hora de trabalhar, e isso é um ato político. Eu escolho qual é o meu discurso, por mais que ele seja mudo, seja um discurso no prato, mas eu escolho qual é o meu discurso. E eu escolho quem que eu toco com esse meu alcance, tanto nas coisas que eu faço, nas pessoas que eu contrato. De uma forma muito mais fácil, eu posso escolher comprar de uma cooperativa de produtores agroecológicos no extremo sul do estado de São Paulo, que são 80 famílias, ou eu posso escolher comprar de um atacadão. As duas são escolhas. O verdadeiro valor da escolha é quando você sabe o que você está escolhendo e quando você tem a possibilidade da escolha. Em todas essas coisas existe um ato político, que é quem você defende, ou o que você acredita, quem que você quer dar o teu poder, quem que você quer empoderar. Falar aqui e agora de que o consumidor tem o poder de mudar uma sociedade da forma que ela se alimenta é muito elitista, é muito pequeno, porque a fatia da sociedade que escolhe hoje em dia, ou que tem esse poder de escolha, é minúscula, ao meu ver. Posso estar errada, mas é muito pequena no tamanho que o Brasil tem, na quantidade de pessoas que consomem no Brasil. Para isso é necessário educar. Aquelas escolas que servem comida fresca e comida boa estão educando de uma forma. Aquelas escolas que servem comida ultraprocessada, sem sabor, fria, gordurosa, feia e espantosa, estão educando de uma outra forma. Se eu tivesse que comer algumas das coisas... uma vez, há um tempo atrás, quando foi a invasão das escolas, eu visitei um domingo, eu passei andando a pé e eu fui na escola pública sempre. E a minha filha não vai numa escola pública. E eu passei pela Fernão Dias e eu fiquei muito curiosa em entrar e ver, porque também me lembrava um pouco o prédio da escola onde eu estudei. E eu passei e comecei a ler as coisas que os alunos tinham escrito do lado de fora e um deles me convidou a entrar. E eu entrei. E eu vi a comida que eles comem. E eu tentei não ser preconceituosa e falaram, se eu tivesse 15 ou 16 anos e eu tenho que comer isso aqui, com certeza eu preferiria refrigerante, salgadinho, McDouglas e, sei lá, todas essas outras coisas, porque estão cheias de sabor. Comparado com uma coisa muito ruim, é muito saborosa. Então, para você escolher e para você fazer escolhas que consigam mudar o comportamento de consumo de uma sociedade, você precisa que a sociedade esteja muito mais bem educada. Uma educação muito simples, uma educação de um arroz e feijão gostoso em casa e um arroz e feijão gostoso na escola. A educação simples do carinho de oferecer uma comida digna.
que depois vai te fazer escolher uma comida digna. Muito difícil você escolher outras coisas se você conhece um arroz, um feijão, uma couve, uma laranja, uma banana bonita, gostosa, de verdade. Muito difícil você mudar o paladar e se adaptar a coisas ultraprocessadas. Mas, de novo, por mais pequeno que seja, eu acho que existe uma orientação, e por mais elitista que seja hoje em dia, eu acho que sim existe um interesse e uma orientação a mudar a forma como compramos, a forma como nos organizamos em casa para poder cozinhar e quais são as prioridades que temos. Existem, tem muita gente falando disso nas redes sociais, isso se espalha e se impregna. Tem muita gente falando disso na TV, isso se fala e se impregna. Ainda somos muito poucos comparados com o advertising, a publicidade muito grande e muito popular. E com alguns comportamentos que estão muito enraizados, né, no cotidiano. Mas vamos acreditar que é possível, que é melhor. São duas coisas que são importantes. 70% do que comemos vem da agricultura familiar, mas não é a agricultura familiar que a gente imagina. É muito importante definir isso. Não é que isso aqui é uma família de 4 pessoas que estão abastecendo com uma pequena quantidade de chuchu, laranja e pepino. A definição de agricultura familiar no Brasil é muito ampla. Então pode ser, se define a agricultura familiar não necessariamente pela quantidade de pessoas, mas pela quantidade de renda que se produz ao ano, e essa renda é muito alta e também quando, ou seja, o limite é muito grande, então dentro disso entra muita coisa. Então quando se fala que 70% do nosso alimento vem da agricultura familiar, é verdade, mas precisamos entender um pouco o que se entende como agricultura familiar no Brasil. Por outro lado, que seja de agricultura familiar não quer dizer que essa família é independente. Essa família está vendendo ou produzindo de acordo às regras de uma outra pessoa e às imposições de uma outra pessoa que é muito maior e que não tem nada de familiar. Tem grandíssimas produtoras de alimento que compram de agricultura familiar, sim, mas a que preço compram, como compram e em que condições compram. Então, não é a mesma coisa eu comprar de agricultura familiar direto do que uma gigante multinacional do alimento comprar da agricultura familiar. O preço não é o mesmo que se paga. Então, a agricultura familiar existe, mas ela está amassada. Não é independente, não é livre, não pode escolher. São os grandes defensores dos agrotóxicos, os que insistem em que, na verdade, não pode se alimentar o mundo com agricultura, com permacultura ou agricultura saudável ou não tradicional. Hoje em dia se chama tradicional a agricultura com sementes modificadas, o pacote tecnológico, a semente modificada, o adubo, e o agrotóxico, o pesticida ou o defensivo. Eles são os grandes defensores. A principal resposta para eles de que estão errados é que mais de 11% da população mundial passa fome. Então é mentira que os transgênicos e as sementes modificadas e os pesticidas e os agrotóxicos e os defensivos chegaram para paliar a fome no mundo. Não é verdade. Nós produzimos muito mais alimento do que se precisa e seria apenas um desejo nosso fazer chegar esses alimentos a essas pessoas que não têm. Porque alimento tem, mas não é o caso. As pessoas continuam morrendo de fome, passando fome. Tem um approach, uma forma de tratar a alimentação orgânica que tem a ver com a defesa de não comer veneno, que nunca foi a minha. A minha é de não criar mais miséria. É de não criar mais pobreza. Se de fato a gente estivesse apaleando a fome no mundo e levando comida digna para uma maior quantidade de pessoas, eu seria uma defensora dos agrotóxicos, porque eu acho que a gente está intoxicado por tudo que é canto hoje em dia. Mas ela traz miséria, traz mais fome, tira as pessoas do campo, gera comunidades periféricas muito maiores, pois essas pessoas que antes estavam no campo produzindo alimento para elas mesmas,
com os monocultivos e com os campos crescendo em mãos de um ou dois, ou de pouquíssimas pessoas, onde vão comprando esses pequenos espaços de pessoas que antes produziam para elas ou vendiam alguma pouca coisa e ficaram engolidos e precisaram sair. Essas famílias ou essas pessoas não foram educadas para fazer coisas nas grandes capitais. A educação delas era para produzir. Se transformam em entes periféricos que se penduram para consumir, mas não tem como gerar para consumir. Então se transformam em clientes dessa própria comida pseudo-barata que se produz. Isso traz miséria, isso traz uma quantidade de pessoas que se alimentam de forma indigna, isso traz cada vez mais uma diferenciação dentro da sociedade de alguns poucos que temos a sorte de poder escolher algumas coisas e muitos que não podem escolher e são clientes daquilo que alguém quer vender para eles. É possível, sim, mas demanda uma mudança tão grande em decisões políticas e econômicas que tristemente eu perdi a fé de que isso aconteça. É possível, sim. Se um governo decide dar o mesmo apoio que dá para a agricultura que é bancada pela Monsanto, pela Synergia, pela BASF, pelo quem seja, se o governo decide dar o mesmo apoio, a mesma isenção de impostos, a mesma linha de créditos, a mesma compra. Se o governo comprasse a agricultura familiar orgânica para as escolas, o poder de compra do governo é gigantesco. É gigantesco. Então seria uma forma incrível de você fortalecer a agricultura familiar orgânica e dessa forma você fazer com que as diferentes regiões do Brasil comecem a se abastecer de forma local e beneficiem o produtor local. Vamos falar do Brasil porque já é grande o suficiente, mas é possível. Mas demanda um desejo político e uma modificação e uma transformação na sociedade e na economia do jeito que a gente a conhece hoje em dia, que simplesmente é espalhar mais, é dividir mais. E não estamos vendo sinais de que isso vai acontecer. Então, eu estou um pouco pessimista. Não porque não seja possível, eu acho que é super possível, mas porque não vai acontecer. É muito ruim ser pessimista, mas eu estou num momento meio pessimista.